Então, a minha equipe vai apresentar o trabalho de estudo de queda de tensão. A equipe é composta por mim, Juan, Daniel Oliveira, Flávio Aguiar e Francisca Nailton. Então, o primeiro tópico que nós vamos falar do assunto, modelagem de cargas. Motivações é que um alimentador ele alimenta diversos tipos de carga, né? Na imagem seguinte, a gente vê um diagrama unifilado desse alimentador, alimentando cargas trifásicas, monofásicas e bifásicas. E a ideia é que a gente consiga modelar esse alimentador de forma mais fácil. Para isso, surgem os métodos aproximados de modelagem. No slide, a gente vê a figura de um alimentador com cargas equidistantes, uniformes distribuídas, por um diferencial dx, e cada carga consome um diferencial dy de comprimento, de carga. A gente vê aí no slide as equações de queda de tensão, potências monofásicas, potências trifásicas para esse tipo de modelagem, onde Z é a impedância da linha de transmissão e de T a corrente da subestação, R é a resistência do condutor. O próximo modelo é um modelo com parâmetros concentrados, onde a gente substitui aquele modelo por duas cargas, sendo que a primeira carga está a 1/4 do comprimento total da linha de transmissão e consome 2/3 da corrente da subestação e de T. A segunda carga ela está a 3/4 do comprimento total da subestação e consome 1/3 da corrente da subestação. Um terceiro aproximação de modelo é utilizando as áreas de alimentação, né? Quando as cargas possuem densidade de carga constante, a gente pode fazer esse modelo. O primeiro modelo é o chamado modelo retangular, quando as áreas de alimentação apresentam configurações retangulares. Para esse tipo de configuração, que está mostrado na imagem, a gente tem duas equações, a equação da queda de tensão e a equação da potência trifásica, onde novamente aparecem os parâmetros Z, I de T e R. O quarto método de modelagem é utilizando uma área triangular, como visto aí na imagem. Novamente aparecem duas equações, a equação da queda de tensão e a equação da perda trifásica. Então, vamos passar para o próximo assunto, que é o modelo de cargas e redes de distribuição. Em geral, o sistema de distribuição de energia elétrica, a potência ativa e a potência reativa, elas são funções da minha tensão de fornecimento, como está mostrado no slide. Tendo em mente essa ideia de que todo o sistema, a potência ativa e reativa dentro do sistema, ele é função da minha tensão, a gente pode trazer mais 5 modelos de cargas em rede de distribuição. O primeiro modelo é o modelo de impedância constante, quando a tensão varia para o quadrado da tensão. Modelo de corrente constante, quando a potência ela varia proporcional com a tensão. As equações para potências ativas e reativas são estas que estão no slide. P0 e V0 são potência e tensões, e Q0 é a potência reativa de referência, e V é a tensão medida em um determinado instante de tempo. Os próximos modelos é o modelo de potência constante, onde a potência ela independe da tensão, e o modelo polinomial, o modelo ZIP. No modelo ZIP, a potência das cargas varia linearmente com a tensão. Então é necessário 3 incrementos: um incremento de impedância, um incremento de potência e um incremento de corrente. A equação é essa que está mostrada no slide, e ressaltar para um detalhe, onde alfa mais beta mais lambda é igual a 1. O último modelo de cargas em rede de distribuição é o modelo exponencial. O modelo exponencial ele é uma simplificação do modelo ZIP, né? E as suas fórmulas de potência ativa e reativa são bem similares ao modelo de impedância constante e de corrente constante. A diferença é os índices NP e NQ que aparecem ali na exponencial. Esses índices NP e NQ eles assumem valores diferentes para cargas residenciais, cargas comerciais e cargas industriais. Aqui no slide eles apresentam alguns valores de referências para NP e NQ. Um detalhe que cargas industriais apresentam um alto índice NQ, né? Isso é totalmente coerente, porque em uma carga industrial
existem mais potências reativas do que potências ativas, devido a seus motores de indução. E o último método, todos os outros modelos apresentados anteriormente, eles são modelos ditos de aproximação, são modelos aproximados, e o último método, ele é um método exato, que é chamado método de varredura. A diferença é que o método de varredura ele necessita de 3 condições. A primeira condição é que você tenha o valor de potência trifásica na subestação, que você saiba por completo todas as potências complexas das cargas. E a terceira condição é que você saiba o modelo a qual as cargas estão trabalhando. O método de varredura é um método interativo, então significa que valores anteriores eles afetam os valores que virão, certo? E esses valores são acumulativos. O texto mostrado no slide ele resume isso que eu estou falando. Então, no próximo slide ele tem um exemplo de um modelo de método de varredura. No caso, a gente tem as impedâncias de linha, as potências complexas e a tensão da fonte dada por Vs. O método de varredura ele consiste que você sabendo a potência, a tensão, você estipula um valor para uma das cargas. No caso aqui, a gente pode assumir o valor para V5, que é no nó 5, e a partir daí a gente encontra os valores de corrente e tensão para as outras cargas. Se o movimento for da carga 5 para a fonte Vs, a gente chama de ciclo de varredura para trás. Chegando no Vs, a gente compara o valor V1 com o valor Vs e calcula o erro, que é dado pela diferença de Vs menos V1. Se esse erro for menor que um erro estipulado, a gente para o método. Se esse erro não for menor que o erro estipulado, a gente continua o método e aí volta de novo de V1 para V5, e esse movimento é chamado de ciclo de varredura para frente, e em seguida repete o ciclo de V5 para V1 novamente, calcula o erro. Sendo maior, continua, sendo menor, a gente para aí. Um detalhe importante nesse método de varredura é que todos os valores de tensão, corrente e potência completas devem estar em PU. No slide seguinte, a gente tem um exemplo do que seria o método de varredura. Então, a gente satisfaz as condições. A gente tem conhecimento da tensão da subestação, V1, as impedâncias de trecho de linha, Z12, Z23, Z34, Z45, e as potências complexas de cada carga, na carga S2, S3, S4 e S5. E o modelo é o modelo a qual a imagem representa. No caso, nós vamos calcular esse método interativo no software MATLAB. Então, está aqui o prompt de início do MATLAB. E rodando o MATLAB, ele vai gerar os valores vistos no slide. Aqui no slide a gente vê o método de erro 4 vezes, ou seja, foi necessário que vá para V5, volte para V1, vá para V5 e volte para V1 5 vezes, 4 vezes, certo? No prompt do MATLAB ele também vai me dar os valores das tensões do nó V1, V2, V3, V4 e V5 e das correntes de ramo também. Tudo novamente na forma polar, e todas as contas foram feitas e estão em PU. Então, a seguir a gente tem um exemplo resolvido, um exercício de fixação. Fica aí de leitura como exercício para para quem está assistindo o vídeo. E como resposta a gente tem a letra D. As afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Vamos lá. Entrando de fato no cálculo da queda de tensão. A queda de tensão nada mais é quando a gente tem no circuito básico, de circuito 1, temos aquela fonte constante, vamos dizer, fonte de entrada VE, e aí uma resistência R, e a queda de tensão vai ser o VE de entrada menos R vezes I, e aí a tensão naquele ponto. Esse é o princípio básico que a gente tem de queda de tensão. Para um circuito trifásico, a gente vai ter diversas representações. A primeira que eu vou mostrar aqui é a representação monofásica. Tenho aqui o sistema de impedância, como podemos ver.
De modo simplificado, a gente tem uma admitância de entrada e outra admitância de saída e uma impedância de linha, uma impedância de série de sequência direta. Vai ser a impedância própria menos a mútua. Ela tem tanto sua parte real, no caso aqui R, mais sua parte imaginária, J ômega. A partir de análise de LKT, de correntes e tensões, a gente obteve, fazer o equacionamento, a variação de tensão, ΔV, igual a L, que é o comprimento em quilômetro, vezes a corrente de saída, aí entre parênteses, o R, que é a parte real da impedância, vezes cosseno de φ, mais x, que é a parte imaginária, vezes o seno de φ. E o fator de potência. Perfeito. Esse padrão, essa forma vai ser usada para todas as demonstrações que eu farei a seguir. Daí ela se divide em algumas classificações de cálculo. Para uma corrente constante, a gente considerando a corrente constante, a gente pode calcular ela, que será a potência, o conjugado da potência, dividido pela tensão de referência. Já se a gente considerar uma linha simétrica, a admitância de entrada vai ser igual à admitância de saída, que é uma admitância equivalente. E a tensão de entrada vai ser essa equação mostrada, que ela depende dos fatores de impedância, admitância e de tensão de saída. Mesma coisa para a corrente de entrada. Já se a gente considerar uma linha curta, que é o que eu vou considerar para o exemplo a seguir, que eu vou demonstrar, a gente considera que a corrente de entrada é igual à corrente de saída, e que a corrente de entrada, a tensão de entrada vai ser a tensão de saída, mais o comprimento, vezes a impedância, vezes a corrente de saída. Perfeito. E aí, a partir dessas duas, no caso, tanto a linha simétrica quanto a linha curta, a gente pode ter mais uma ramificações que é em relação à corrente, à potência ou à impedância constante. São esses três métodos que eu vou apresentar. A diferença de cada um é nas interações, que esses dois métodos de potência e de impedância constante são a partir de interações. Eu começo com a interação 0, interação 1, interação 2, fazendo o método, até que eu chegue no valor mais próximo ao real. Uma mesma convergência. Então, o que é que ele diz? O primeiro passo vai ser a gente calcular a tensão de saída, a partir da equação que eu mostrei, da primeira interação 0. Depois dela, a gente calcula a corrente. A corrente, se for para potência constante, vai ser igual a conjugada da potência da carga vezes a tensão. Se for pelo método da impedância constante, vai ser a tensão de saída vezes a admitância constante. E essa admitância constante ela é dada pela potência da carga, o conjugado, vezes a tensão de referência ao quadrado. Perfeito. A partir daí a gente tem a queda de tensão, que é a equação que eu falei anteriormente. E aí segue recalculando. Calcula a primeira interação, depois obtém a tensão na carga. Com essa tensão na carga é usada na próxima interação seguinte. Até que o menor tolerância possível. Essa variação ela vai diminuindo, a gente vai perceber nos cálculos, até que converge no valor. Então, aqui eu trouxe dois gráficos para a gente visualizar esse comportamento. E a gente percebe que o método da potência constante é o que dá um valor mais rápido. Ele diminui mais rápido, então tem um decaimento maior comparado aos outros, comparado ao de corrente constante e impedância constante. Já comparando o método de linha média pelo método de linha central, é pouco a diferença, mas a gente percebe que o método de linha curta, linha curta, ele tem um decaimento maior, ele decai mais do que o de linha média. Perfeito. A melhor forma de a gente mostrar isso é a partir do exemplo que eu trouxe aqui. Eu vou abrir aqui a tela para a gente visualizar. O exemplo diz o seguinte:
um alimentador primário de 5 km, então L lá é 5 km, de extensão suprimida uma tensão nominal, o V de entrada 13,8 kV, completamento de transporte, constituído por um cabo, que a gente não vai utilizar essa opção, com impedância série direta, então aquele Z1 é igual a 0,2053 mais 0,3753 ohms por. Suprima uma carga, então a potência da carga é 6 MVA. Toda potência sendo de φ de 0,92 positivo, pese a tensão na barra. Então a análise que eu vou fazer, que não vai dar pelo tempo do vídeo, não dá tempo de demonstrar, a análise que eu vou fazer é a diferença de cada método. A gente percebe que no método da corrente constante, ele não possui as interações, eu fiz 2 interações para cada. E aí, eu vou pegar a corrente, né? Tipo, as continhas básicas, a partir dessa potência eu consigo a corrente de 400 menos J170,399. Essa corrente eu vou encontrar ela na interação zero, né? De todos os métodos, tanto no potência constante quanto em impedância constante. E aí eu vou encontrar outra vez, apesar de formulazinha, o L, né? Ambos para cada um. A primeira interação, aí a gente vê a potência constante. Houve uma variação de 40 volts, mais ou menos. Já para a impedância constante, houve uma variação de 38, por aí. Aí quando eu parto para a segunda interação, a impedância constante teve uma variação de 2 volts. Já na potência constante, teve uma variação de 20 volts. Diminuiu a variação, como eu falei, então vai depender da tolerância que você exige. Porém, a impedância constante, ela tem um valor mais preciso, vamos dizer, ele não tem uma variação muito grande. A potência constante, ele decai mais rápido, porém, ele possui essa variação. Então, vai depender do critério do projeto. Perfeito. Quando a gente fala da representação trifásica, que vem essa imagem, é uma imagem confusa, mas ela só quer dizer que agora a fonte ela está desbalanceada. Então, para cada fase eu vou ter uma impedância série diferente. A impedância A diferente da impedância C, diferente da B e diferente da neutro. Então, o diferencial do agora vai ser porque nós vamos adotar um modelo de matriz. Vamos ter primeiro a matriz da tensão de entrada, vamos ter a da tensão de saída, vamos ter a matriz 4x4 das impedâncias, de cada impedância, e a matriz das correntes. A partir disso, vai se aplicar as mesmas formas, a mesma metodologia anterior. Só que agora, para cada interação feita, para cada equação, vai ter que ser feito mais 4 cálculos em relação às fases. Então, eu vou ter aqui a matriz da tensão de saída, matriz da corrente, tudo certo, mesmo procedimento, só mais complexo. E a partir disso surgirão métodos mais fáceis, que seja mais rápido a gente encontrar esses valores ao invés de calcular na mão, que serão abordados posteriormente. Eu sou o Anailton e eu fiquei com a parte de falar das cargas consideradas e o raio de ação dos transformadores. Em relação às cargas consideradas, primeiro eu vou falar desse gráfico que está aqui no slide, e aí depois eu vou falar de cada um daqueles tópicos ali. Aí esse gráfico que está aparecendo aqui é um gráfico de curva de carga, que ele é dado normalmente em potência, um eixo a potência e o outro eixo a unidade de tempo, que é para mostrar consumo de uma carga em determinado num dia, ou numa semana, ou num mês, ou num ano, mas num período de tempo determinado. E aí, a partir desse gráfico a gente consegue saber várias informações importantes, né? Nesse caso a gente está vendo aí a demanda média, a demanda máxima, o pico de demanda e a carga instalada, que são todas coisas que eu vou explicar agora. Por exemplo, a carga instalada, ela é toda a carga que está máximo de potência que o nosso ao mesmo tempo. Tipo, se todos os equipamentos estiverem ligados, aí ele vai estar consumindo a carga instalada. Normalmente não é isso que acontece. O que acontece é que a gente tem uma demanda máxima, que é um período onde
período onde a maioria dos equipamentos vão estar ligados, mas normalmente não são todos ao mesmo tempo. Na nossa casa não é comum a gente usar tudo que consome potência ao mesmo tempo, mas tem períodos do dia que a potência que a gente usa são maiores. Esses períodos são a demanda máxima. E a demanda média, obviamente, é a média, né, de todo o nosso gráfico, aquele ponto comum ali de todo o nosso gráfico. Aí tem o fator de demanda, o fator de diversidade e o fator de coincidência, que eu vou explicar nesse próximo slide agora. Aqui eu coloquei as fórmulas para esses três fatores. E o fator de demanda, ele relaciona justamente a demanda máxima, que é o pico de demanda da nossa carga, com a carga instalada, que é a potência máxima que tem naquela carga. Se naquele nosso exemplo, a carga instalada e a demanda máxima eram iguais, isso quer dizer que o nosso fator de demanda seria 1. E aí, mais na parte mais relacionada com o transformador, a gente tem o fator de diversidade e o fator de coincidência. Que eles já não trabalham mais com uma carga única, como a nossa casa, mas várias cargas juntas. São coisas que a gente precisa saber para modelar ou para dimensionar o transformador. São coisas que trabalham com várias cargas ao mesmo tempo. Por exemplo, o fator de diversidade a gente calcula fazendo a somatória da demanda máxima de cada carga, que é justamente aquele horário de pico de cada carga, soma todas essas demandas máximas e divide pela demanda máxima do conjunto. O que seria essa demanda máxima do conjunto? Seria basicamente o período da nossa análise, por exemplo, naquele nosso gráfico, acho que era 18 horas, onde tinha a demanda máxima. Seria como se, por exemplo, a demanda máxima de todas as cargas juntas, o maior pico que tivesse fosse às 18 horas. Aí é esse número aí que a gente vai dividir. E o fator de coincidência, ele já é o contrário. Porque enquanto o fator de diversidade está querendo saber o quão diferentes são os horários de picos entre as cargas, o fator de coincidência ele quer saber o quão iguais são os horários de pico das cargas. E aí, por exemplo, por isso que um é o inverso do outro, né? A gente não precisaria, se a gente calcular um, a gente não precisa fazer essa mesma conta para calcular o outro, é só pegar um e dividir pelo valor que a gente descobriu. E aí, por exemplo, se a demanda máxima é individual, se todos os picos máximos de potência coincidentemente forem exatamente ao mesmo tempo, tanto o fator de diversidade quanto o fator de coincidência vão ser igual a 1, porque não vai ter diferença entre eles. E aí, a segunda parte, eu vou falar relacionada ao crescimento de carga, que a gente tem dois tipos de crescimento de carga, né, que é o crescimento horizontal e o crescimento vertical. Quando a gente dimensiona o transformador, a gente dimensiona ele com uma certa margem, para ele não trabalhar em sobrecarga, mas a gente também dimensiona ele com a margem para esse crescimento de carga, que seria o aumento da demanda que aquela área vai ter com o passar dos anos, porque são até exemplos que eu vou dar já, mas a gente vai ter novas casas sendo construídas, novas indústrias, crescimento da população, pessoas comprando eletrônicos, sempre vai ter um aumento de demanda com o passar do tempo. E aí, para suprir esse aumento de demanda, quando a gente vai dimensionar um transformador, a gente já tem que instalar ele pensando nisso, pensando que daqui a uns anos vai ter esse aumento de carga e a gente não quer que ele trabalhe com menos carga do que ele deveria, né? Que ele tenha menos potência do que ele deveria e que dê problema no futuro. E aí a gente tem dois tipos de crescimentos de carga, né? Que é o crescimento horizontal, que é justamente quando aparecem mais cargas, né? Além das cargas que, por exemplo, um transformador que alimentava 10 cargas, e aí com o passar do tempo vão aumentando o número de cargas, vai para 20, para 25, então aparece uma indústria, surge um comércio novo, a população está crescendo. Esse tipo de coisa é o crescimento horizontal, quando aumenta o número de cargas que aquele transformador está alimentando. Mas também tem o crescimento vertical, que é quando aquela carga que tinha determinado consumo, ela vai aumentando, ela vai consumindo mais, vai demandando mais. Que justamente acontece quando a gente compra novos aparelhos eletrônicos, a gente usa bombas de motores, ou compra um carro elétrico, ou coloca um ar-condicionado que demanda
muita carga. Esse é o crescimento de carga, né? Que, inclusive, eu coloquei esse gráfico aqui, né? Que mostra justamente isso, né? Que hoje em dia a demanda em kilovolt-amperes é um valor, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a tendência dela ir aumentando cada vez mais. E aí, a segunda parte que eu vou falar é do raio de ação dos transformadores, que é justamente, que também se relaciona com esse crescimento de carga, mas de outra forma. Esse raio de ação dos transformadores é relacionado com até quão longe esse transformador consegue transmitir tensão sem que ela apresente muitas perdas, né? Sem que ela fique fora dos valores permitidos pela norma, sem que ela tenha muitas alterações do valor que ela deveria estar transmitindo. E aí, essa radiação ele é influenciado por várias coisas, é influenciado pela distância que a carga está do transformador, pelo tamanho dos fios, por várias coisas que eu vou mostrar na segunda parte aqui, que no caso são os fatores que influenciam essa radiação. A gente tem, por exemplo, a potência do transformador, que obviamente um transformador que tem mais potência, teoricamente ele consegue transmitir a tensão para mais longe. Não necessariamente quer dizer que ele consegue transmitir para mais longe, mas, por exemplo, nas mesmas condições, 2 transformadores iguais, um com mais potência é para transmitir para mais longe do que o com menos potência. A gente vai ter também que a queda de tensão influencia a radiação, principalmente porque quanto mais longo forem os fios, né, quanto mais longo tiver a carga do transformador, quanto mais longe tiver a carga do transformador, maior vai ser a resistência, né? Eu coloquei maior vai ser a resistência do fio e, consequentemente, maior vai ser a queda de tensão. Eu coloquei justamente aqui a fórmula da resistência no slide para mostrar isso, né? Quanto maior fosse o comprimento do fio, maior seria a resistência, maior seria a queda de tensão. A mesma coisa com a bitola dos condutores, né? Se o fio for mais grosso, a resistência vai diminuir. Enquanto se o fio for mais fino, a resistência vai aumentar, consequentemente a queda de tensão vai aumentar também. Então, para transmitir, para aumentar o raio de ação do transformador, seria bom que linhas mais curtas, fios mais curtos, né, cargas mais perto do transformador, e com as bitolas mais largas possíveis, né? Mas aí apresenta outros problemas, né? Porque bitolas muito largas ia ter efeito pericular se fosse uma transmissão de corrente alternada e esse tipo de coisa. Aí outra coisa que acontece é que se eu aumentar muito as cargas que aquele transformador está alimentando, obviamente ele vai ter um aumento de corrente devido ao número de cargas, e isso vai diminuir a tensão que ele está mandando e vai diminuir o raio de ação dele. Ele vai conseguir mandar tensão boa só para as regiões que estão mais próximas, e as que estão mais separadas não. O crescimento de carga também influencia isso, né? Justamente porque está ligado ao aumento de carga. E a configuração da rede também influencia nisso. Por exemplo, faz muito mais sentido eu colocar um transformador para alimentar cargas ao redor dele do que eu colocar ele isolado num canto, eu colocar ele isolado aqui nesse ponto e colocar todas as cargas para cá, porque elas vão ficar indo muito distante dele. Então é muito melhor ter um transformador no centro e eu alimentar as cargas ao redor dele. E aí é isso, né? E tudo isso é muito complicado de se calcular na prática, porque são muitos fatores que mudam. É muito mais prático ter uma forma melhor de calcular isso, que é justamente a próxima parte da apresentação, que é o uso de planilhas automatizadas para fazer todos esses cálculos, para fazer todo esse dimensionamento, para que não seja necessário ficar fazendo as contas por conta própria, né? Que tem essas planilhas que ajudam a fazer tudo isso pela gente. E aí é justamente essa parte que o Flávio vai falar. Boa noite a todos, eu me chamo Flávio e meus colegas eles falaram um pouco sobre a teoria por trás disso. Eu vou trazer um pouco sobre realmente como concessionárias fazem isso. Normalmente, concessionárias, elas utilizam planilhas para fazer esses cálculos de forma automática. Elas fazem isso para demandar menos tempo que o engenheiro passaria calculando trecho a trecho daquele sistema de distribuição. Caso o engenheiro ele errasse algum trecho, ele poderia cometer um erro em cascata e errando de forma consecutiva.
O engenheiro ainda precisa saber o que está acontecendo para conferir se aquilo faz sentido, para montar uma planilha para ele utilizar. Facilidade de simulações, eu coloquei aqui no slide como facilidade para mudar parâmetros. Afinal, ele pode mudar o tipo do cabo, o parâmetro do cabo, tudo isso de forma automática e já calcular certinho se ele usou o cabo A, o cabo B. Claro que ele ainda precisa atender as normas, tudo isso. E a organização de dados. Tudo pode ser mandado para uma tabela em SQL, todos os dados de trechos de uma concessionária de energia serão armazenados no SQL, os trechos, o que foi calculado e tudo isso. E a maior utilidade de planilhas automáticas é justamente para isso, diminuir a demanda de tempo que o engenheiro passaria calculando essa linha de transmissão de forma manual. Por conta que quando a gente fala de um nível profissional, são diversos trechos, diversas cargas, se ela é equilibrada, se ela é desequilibrada, dependendo do fio, aéreo, subterrânea, tudo isso depende muito. Eu trouxe uma questão bem simples mesmo, só para ajudar na compreensão do que eu estou falando. A questão diz que uma concessionária de energia utiliza um transformador de distribuição trifásico de 380 volts linha e 220 fase neutra para alimentar um circuito secundário aéreo. O alimentador é um transformador e atende duas cargas ao longo de uma rua. São separados em dois trechos. O trecho do transformador até o trecho A, 100 metros de extensão utilizando esse cabo. Aqui a gente pode ver. E o trecho do ponto A até o ponto B, 80 metros de extensão, utilizando outro cabo. Normalmente, dependendo da norma, se utiliza separados. No ponto A, ele está conectado a uma carga trifásica equilibrada de 20 kVA com fator de potência 0,9 indutivo. E no ponto B, ela está conectada a uma carga de 15 kVA com o resto dos parâmetros iguais. A concessionária forneceu o coeficiente A, que isso não existe. Normalmente você tem que olhar tabelas do cabo, tabelas do cabo que são disponibilizadas pelo fabricante e você pode usar a planilha automatizada, inclusive, para fazer um coeficiente K desses parâmetros. E a questão pede a queda de tensão em percentual e verificar se o alimentador atende o critério máximo da queda de tensão admissível de 5%. Normalmente, em rede de distribuição, é 4% a queda de tensão. Mas, no caso da questão, é 5%. Bom, eu vou aqui um exemplo de forma ilustra realmente o transformador, as distâncias, as cargas, os cabos que são utilizados. E eu trouxe também essa tabela, esse tabelão, que ajuda a ver melhor todos os dados da questão. Bom, primeiramente é calculada a queda de tensão, o coeficiente K, multiplicado pela potência, multiplicado pelo comprimento, dividido por 100, já que o coeficiente K ele foi dado a partir em 100 metros, do trecho do transformador até o trecho A, deu 2,275%, e do trecho A até o trecho B deu 1,20%. E a queda de tensão acumulada, a queda de tensão no ponto A é apenas a queda de tensão no ponto A, e a queda de tensão no ponto B é a queda de tensão do ponto A e mais a queda de tensão no ponto B, já que ela é acumulativa. A queda de tensão em volts, que é a tensão multiplicada pela queda sobre 100. No ponto A, fase 8,65 volts e fase neutra 5,01 volts. E no ponto B, fase 3,21 volts e ponto B, fase neutra, 7,65 volts. E eu também fiz o cálculo da corrente, que como o sistema é trifásico, a potência aparente sobre raiz de 3 multiplicada pela tensão, que deu aproximadamente no ponto A 30,4 volts e no ponto B 22,8 volts. Eu montei essa planilha bem básica só para atender a questão que eu comentei agora atrás, onde os parâmetros eu coloquei nas colunas amarelas e as colunas brancas foram calculadas automaticamente. E perceba que os dois critérios eles foram aceitos. Então, tecnicamente, essa linha de transmissão poderia ser feita.
Porém, entretanto, todas as vias dizem diversas normas, o cabo que tem que ser utilizado, o coeficiente do cabo que deverá ser utilizado, a concessionária, os fornecedores da concessionária, tudo isso depende de diversos fatores. Então, na teoria, seria assim. Na prática, não tanto. Só que a planilha, ela facilitou muito o cálculo. E vamos ver se eu colocasse mais um trecho. Um trecho do ponto B até o ponto C, com a carga de 10 kV, em uma distância de 50 metros. E um coeficiente K de 0,05. Perceba na primeira tabela que ela foi reprovada. Ou seja, ela não atende os requisitos dados pela concessionária. Porém, o trecho eu pude perceber e se eu mudasse o coeficiente K para o coeficiente K, então pontuar. E perceba que deu certo. Então, eu não precisei calcular a mão diversas vezes, diversos processos da verdade. Eu apenas modifiquei um valor e calculei automaticamente. Isso ajuda muito a já tempo. Inclusive, para apresentar para clientes e tabelas automatizadas no Excel podem virar gráficos. E isso ajuda muito em engenheiros a apresentarem dados, apresentações mesmo. E se você for engenheiro, exemplo agora passando na tela, você demandaria muito tempo para fazer isso, muitos parâmetros, muitas normas, teria que ler normas, teria que procurar tabela, teria que ver os cabos que são utilizados. E isso demanda muito tempo. Porém, com planilha automatizada, demandaria ainda tempo, porém menos tempo. E eu trouxe uma planilha profissional, feita pelo Eleandro Luiz Marques da Silva, eletrotécnico, onde perceba que na primeira aba você pode fazer o cálculo da queda de tensão, colocar os seus parâmetros. Na segunda aba você coloca os parâmetros daquela linha e perceba que ele dá o resultado com um gráfico, com os trechos, as cargas, condutores, a queda de tensão, corrente, tudo isso em linhas, de uma forma bem organizada, município, localização, tensão de saída, fator de potência, o seu nome, tudo de uma forma extremamente bem feita, extremamente rápida. É só você trocar os valores e faz o cálculo automaticamente. Claro que você precisa investigar se está correto, mas é uma forma muito fácil de você aumentar a eficiência e a velocidade dos engenheiros. E com essa apresentação, nós esperamos que vocês tenham conseguido compreender tudo o que foi repassado. Esperamos que nós fomos claros com todas as explicações. E é isso. Muito obrigado. Boa noite. E aqui estão algumas referências. Caso você queira construir a sua planilha de distribuição de energia, eu recomendo essa terceira referência, que é um TCC do Erickson Alberto Alves Santos, que é um TCC onde exemplifica muito bem como você monta uma planilha de cálculo de queda de tensão e rede de distribuição elétrica. Muito obrigado e boa noite.